Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Terça Literária, o seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, secretário-geral da entidade. A União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958 e os seus objetivos são a defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Algumas informações antes da gente começar a nossa entrevista de hoje. Nós estamos nos últimos dias de votação para o troféu Juca Pato 2021. Depois de um período de indicações do público, nós chegamos aos 5 candidatos desse ano, que são Carlos Nejar, Laerte, Lília Moritz Schwartz, Nélida Pinhon e Patrícia Campos Melo. Podem votar os associados da UBE e quem quiser se associar ainda é tempo. Se associar ainda agora, nesse começo de semana, consegue colocar seu voto. E o convite para todo mundo, para vocês acompanharem essas notícias como essa, e o cotidiano da entidade, no nosso podcast, que tem saído todas as sextas-feiras, normalmente sextas à noite, em que a gente fala do cotidiano da entidade, o Ricardo sempre faz uma fala, outros diretores leem textos, trazem questões de crítica literária, os convidados da Terça Literária aparecem para convidar para suas entrevistas. Atualmente o presidente da UBE é Ricardo Ramos Filho, que dá as boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui mais uma vez na Terça Literária. Eu gostaria de tranquilizar vocês, a minha conexão hoje está um pouco ruim, mas eu só, just in case, eu mandei as perguntas que eu preparei para o Rogério, tá? Então, se der algum problema, ele continua com a entrevista, tá? É um prazer receber todo mundo aqui, em especial o Milton Coutinho, que, repetindo a minha fala ainda há pouco, escreveu, entre outros livros, que a gente vai depois declinar, escreveu esse livro aqui, no domínio, eu ia falar no caminho, no domínio de Swan, que é um romance maravilhoso. Eu fortemente recomendo, tanto pelo que ele traz de entretenimento, é um livro muito gostoso de ler, como pelo que ele traz de literário, boa literatura. Eu recomendo para todo mundo. E eu gostaria de dar boa noite ao nosso convidado e falar da nossa alegria em receber aqui nessa Terça Literária da UBE o Milton Coutinho. Seja bem-vindo, Milton. Muito obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, poder participar desse acervo que vocês vêm construindo aí, maravilhoso, excelente, de depoimentos, entrevistas de escritores brasileiros. Uma alegria realmente muito grande estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Milton. Só para, aproveitando, inclusive, isso que o Milton acabou de falar, as nossas entrevistas acontecem todas as terças-feiras, às 19 horas, como está acontecendo neste exato momento. Elas acontecem via Zoom, quem quiser participar, a sala é aberta, quem quiser participar da entrevista no Zoom pode, e também são transmitidas pelo YouTube. Aproveito para dar boa noite para o pessoal que está por lá, já temos um bom número de pessoas lá assistindo a entrevista, depois eu vou interagir lá com o pessoal. Todo o nosso acervo também fica disponível no Spotify. A gente agora unificou, então na mesma página estão as entrevistas da UBE e o podcast, está tudo junto lá no Spotify para quem quiser ouvir. Nosso entrevistado de hoje é Milton Coutinho. Ele publicou os livros de contos. O primeiro, XYZ, de 1995. O segundo é As Horas Velozes, que foi finalista do Prêmio Jabuti em 2002. Ele publicou também o romance Sânzio, em 1998. Sua obra mais recente é essa que o Ricardo acabou de mostrar para nós, que foi 2020, né, Milton? Mais recente. Ano passado. Do ano passado, pelas 7 letras, no domínio de Swan. Então, o Ricardo já te deu as boas-vindas. Milton, seja muito bem-vindo. É uma alegria para a UBE
ter você aqui. Normalmente a gente faz assim, o Ricardo faz cerca de 45 minutos, 50 minutos de perguntas, e depois a gente abre para as perguntas do público. Aproveito para dar um boa noite para o pessoal que está lá. Olha, a gente tem gente de Portugal, gente dos Açores assistindo você. Depois a gente interage com o pessoal. Então, por volta de 19h50, aí onde você está, 00:50, é isso? Ali por volta de 00:50 a gente abre para as perguntas do público. Pode ser assim? Maravilha. Beleza. Deixa eu só uma última coisa, vou apresentar para vocês o Ricardo Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas. Tudo bem, Ricardo? Tua conexão está funcionando? Dá uma boa noite para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite, Milton, boa noite a todos. Olha, minha conexão está mais ou menos, viu, Rogério? Então, assim, eu posso ajudar, eu consigo ver as perguntas do YouTube, só que quem quiser fazer pergunta, eu recomendaria que levantasse a mãozinha aqui que eu anoto, tá? Porque eu não estou conseguindo ler o meu chat aqui do Zoom, tá? Então, assim, eu posso coordenar, só pediria para o pessoal acenar aqui, que eu já vou marcando a ordem também. Provavelmente eu vou querer fazer uma pergunta, Milton, e é isso, tá? Só pediria aqui porque eu não consigo ler pelo chat. Se quiser, Ricardo, eu faço a mediação, não tem problema nenhum. Se tua conexão não está boa... se você quiser, eu também vou... então tá bom, então não, você, tá eu bom? faço, não tem problema, porque aí a gente a gente tranquilo. Então, boa entrevista, pessoal, obrigado. Então vamos lá, Milton. Tem uma pergunta aqui que a gente costuma fazer mais ou menos não, sempre para todo escritor que a gente traz aqui, né? Você nasceu no Rio em 1966, somos conterrâneos, eu sou carioca também, embora tenha perdido sotaque faz tempo. Eu vim para São Paulo com 3 anos de idade, e já estou com 67, então já sou paulista por adoção, né? Mas você nasceu no Rio, uma cidade que eu adoro, que eu amo, que eu tenho um prazer imenso de visitar. Como foi a sua infância? Você foi uma criança e jovem que lia, uma criança leitora, um jovem leitor? Eu diria que sim. Quer dizer, antes mesmo de ser alfabetizado e começar essa frequentação de livros, né, havia em casa uma biblioteca, que é a biblioteca do meu pai, que era uma biblioteca, hoje, assim, retrospectivamente, eu calculo que devia ter uns 400 volumes, mas tinha uma peculiaridade. Era uma biblioteca de livros de desenho e de ilustração. Meu pai era pintor, então ele tinha esse tipo de interesse e também encadernava muita coisa, muitas revistas de ilustração que ele ia juntando. Então, enfim, essa biblioteca, uma imagem que eu tenho sempre até hoje, assim, das primeiras imagens de memória, que era uma biblioteca que chegava até o teto e, enfim, tomava toda uma parede do ateliê dele, né? Então, a primeira relação com o livro vem certamente daí. Agora, não havia ali literatura, meu pai não era um leitor, né? Então, mas essa imagem ficou. Foi uma relação mais com imagem, mais com imagem do que com a palavra. Literalmente com imagem, né? Mas a paixão pelo livro, né? Quer dizer, que vem dessa presença constante, depois foi uma coisa que passou naturalmente. E eu passei por todas as fases de aproximação com o livro, desde gibis até literatura infanto-juvenil. Nessa biblioteca havia também, sempre dentro dessa linha de buscar ilustração, havia muita história em quadrinhos, havia Flash Gordon, Jim das Selvas, aqueles álbuns do Alex Raymond. Então, vem daí, né? Agora, com o encontro com o texto literário propriamente dito, enfim,
com a literatura mesmo ocorreu para mim na adolescência, por volta dos 13 anos, né? Enfim, antes tinha havido toda essa fase de literatura infanto-juvenil, alguns clássicos reescritos, aquela coisa que você encontrava na época, e que meus pais, enfim, vendo que eu tinha esse interesse, iam comprando, né? Até que, quando eu, numa determinada idade, comecei a escolher meus próprios livros, veio esse encontro com literatura. Legal. E desse encontro com a literatura, eu acredito que você deva ter criado as suas preferências literárias. Quais são? Quais seriam? Quais são aqueles autores teus favoritos? É claro que quem leu o Domínio de Sua, como eu li, pode fazer tem uma certa ideia, mas para quem está aqui que não leu ainda. Olha, para dar uma resposta rápida e depois ampliar um pouquinho a sua pergunta, como você mencionou o livro, né, tem ali claramente a questão das literaturas francesa e russa, da qual se fala, sem ficar entrando nisso, sem ficar, não é, se fala en passant, né? Agora, eu queria só dizer que nesse primeiro momento de encontro com livros, com literatura, há dois livros assim dos quais eu tenho uma memória muito forte, né? O primeiro, que não é um livro, é um livro de poesia, não é um livro de prosa, mas que é um livro que me impactou muito. Na verdade, eram vários livros juntos, que era aquele volume que saiu na época pela Civilização Brasileira, o Toda a Poesia do Ferreira Goulart. Esse livro, o impacto que ele teve sobre mim, assim, além da própria força da poesia do Goulart, que é um poeta que eu adoro, sempre gostei muito, e isso também está en passant no romance, mas o fato de ter em mãos, num único volume, várias fases da trajetória de um poeta e reunindo livros tão diferentes como são os livros que estão reunidos ali, indo desde a luta corporal, passando pelos poemas de cordel, da fase concretista, o poema sujo, e depois Dentro da Noite Veloz, No Vertigem do Dia. Ter esses livros todos num único volume, já para além da riqueza desses versos, já te dava, só ao folhear esse livro, só a mancha gráfica da página já te dizia muito sobre o que é a trajetória de um escritor, né? No caso de um poeta, um escritor. Então, esse livro foi para mim houve um período que esse livro ia comigo para tudo quanto é lugar, não largava, né? Um outro livro também que me impactou muito e lido também muito cedo foi O Estrangeiro, do Camus, né? Um livro que tem essa primeira leitura muito fácil, muito direta, e depois, ao longo da vida, você vai vendo as diferentes camadas desse livro, né? Então, eu queria só falar desses dois livros, porque são realmente dois livros que me marcaram muito, né? De certa forma, são livros que eu trago até hoje, né? Quanto à preferência, faltou dizer também uma coisa importante, né? Eu tive mais tarde na vida, quer dizer, não muito mais tarde, por volta dos 20 anos, começou, para mim, uma relação muito forte com a literatura italiana também, que é uma literatura que eu frequentei e frequento, mas frequentei bastante durante muito tempo. Então, certos autores, enfim, como
Calvino, Moravia, Pirandello, Ignazio Silone, Leonardo Sciascia. São autores, Curto Malaparte, são autores que, para mim, tiveram e têm um peso Buzzati muito também, grande. Dino Buzzati? Não. Dino Buzzati Dino Buzzati. também, os contos, o Deserto de Tartari, enfim, um escritor fantástico, né? Todos eu gosto Pablo muito. Cassola também, enfim, todos esses escritores me marcaram muito. Leonardo Sciascia, são autores curtos, são autores que, para mim, tiveram e têm um peso. Buzzati também, Dino Buzzati? Não. Dino Buzzati. Tá um eco aí, né? Está tendo muito eco. Tá. O que aconteceu? Escritor fantástico, né? Eu gosto. Rogério. Agora sim, tá fechado. Alguém entrou com o microfone aberto. Agora sim, podem continuar. Tá bom, legal. Você, Milton, você publicou em 95 XYZ, que é um livro de contos, né? Sandes, o romance, em 98. As Horas Velozes, contos, em 2001. Publicou em 2020 o que a gente tem falado no Domínio de Swann, pelas 7 letras, né? Aparentemente, Milton, há um hiato grande entre a publicação do As Horas Velozes, que saiu em 2002 e que foi um dos finalistas do Jabuti, e o Domínio de Swann. Ao que se deve esse ato? Bom, duas coisas importantes assim sobre esse intervalo. A primeira é que, na verdade, ele é um falso intervalo, porque eu não deixei de escrever. Você continuou escrevendo, você continua a escrever. Há uma produção desse período que, mais para frente, quando essa série de 3 romances que se iniciam com No Domínio de Swann estiver concluída, eu terei que ver, enfim, que destino dar, o que se reescrevo, se publico, etc. Mas esse intervalo se dá também pelo fato de que, publicados esses 3 livros, enfim, que tiveram aí até uma recepção, eu diria, relativamente boa, enfim, foram elogiados, enfim, mas num determinado momento eu achei que precisava fazer alguma coisa diferente, né? E, enfim, digo sempre isso, começou ali um período de busca por um tipo de texto diferente, que, em parte, está nesses textos não publicados e que está numa versão, a meu ver, mais bem acabada nesse último romance. Então, esse período é um período, para mim, assim, digamos, para usar a imagem que dá mais de travessia, de uma grande travessia ali num deserto, né? Que você está ali buscando um formato novo, mas ainda não encontrou. Especialmente do meu ponto de vista, não sei se isso passa para o leitor ou não, mas a diferença grande para mim no fazer literário é a preocupação com cada frase de forma a inseri-la totalmente em cada parágrafo, e cada parágrafo no seu capítulo, o fazer e o refazer disso constante até desembocar num formato que
que me satisfaça. O que eu não sentia e não havia nos três primeiros, né? Basicamente, é isso, né? A gente percebe, sim, a busca de um texto, de um fraseado mais bem elaborado, né? Uma procura de um texto bem escrito, né? Isso a gente e com sucesso, né? Realmente está, a gente vê isso com muito prazer, né? Com prazer estético mesmo, né? Eu pelo menos vi, né? Basicamente, Você em uma única frase, só para complementar, tratar a frase, ou tentar tratar a frase como se fosse verso. Ou seja, trabalhar a frase ao máximo. Isso está dito numa parte do livro, está sugerido, enfim, a ideia de que a frase receba o tratamento que merece, que é, dentro do texto em prosa, que ela seja tratada como um verso. Que a frase merece e o leitor também merece, né? Em última análise, porque é muito bom ler assim, né? Existe, Milton, várias referências existem no romance, no domínio de Swann, desde o título, até mesmo na frase que inicia o livro, né? Durante muito tempo costumava deitar-me cedo, né? Que é o início de No Caminho de Swann, do primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, né? E a sua obra, no entanto, não tem aquele clima idílico que a gente encontra no romance do escritor francês, né? Traz, ao contrário, né, o mundo violento do Rio, né, em que o traficante Swann, livremente inspirado no bandido Elias Maluco, né, que assassinou o Tim Lopes, né, deita e rola. Literatura, para mim, pelo menos, é também contraste. Esse contraste foi buscado? Bom, certamente. Antes de entrar mais precisamente na questão do contraste, só, enfim, uma pequena observação. Os três livros, os três romances dessa trilogia brasileira são livros que começam todos com a primeira frase de um clássico e vão os três para outro caminho, né? Yes. Exato. Então, há primeiro, uma coisa interessante do ponto de vista do início de cada romance. Há quase esse lugar comum, né, de se dizer que o início de um livro, de um romance, é fundamental para o seu desenrolar, né? Existe aquela coisa do Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes são felizes da mesma maneira, infelizes uma a seu modo. O próprio, falamos aqui do Estrangeiro, quer dizer, a primeira frase do Estrangeiro, uma frase marcante: hoje mamãe morreu, né? Moby Dick, né? O Moby Dick é uma frase que eu lembro muito do Moby Dick. Please call me. Call me exato. O início é a solidão, enfim, a importância de um início, isso inclusive virou justamente o lugar comum a partir das oficinas literárias, né, que batem muito nessa tecla. Uma das primeiras coisas que precisa começar bem, né? Começar bem, etc. Né? Agora, a ideia de que um início é um início que pode ir para qualquer lugar, né? Então, há um jogo literário sendo proposto aí, quer dizer, comece com isso aí, depois
escreva outra coisa, não é? Então, esses 3 romances seguirão todos essa primeira regra do jogo, né? Parte de um início daqueles clássicos que todo leitor minimamente, enfim, afeito à convivência com livros, com literatura, conhece, e se propõe uma coisa totalmente diferente, esse contraste que você mencionou. No caso, como se trata de um romance brasileiro, e aí há também, só mencionando a sua pergunta anterior, dos 3 livros anteriores, há nesse uma preocupação muito grande em tratar as questões brasileiras, né? Tratar e questões sociais, né? De alguma forma comentar e partindo também da ideia de que se a literatura é um instrumento de leitura do mundo, de compreensão do mundo, um instrumento que nos ajuda a compreender as pessoas, os outros, a sociedade, o mundo no qual nós estamos vivendo, né? Uma forma de conhecimento, né? Então, hoje, um escritor brasileiro, em teoria, não é obrigatório, mas ele deveria, de alguma forma, comentar o que está à sua volta, né? Então, essa também é uma diferença muito grande em relação aos 3 primeiros livros, ou seja, esse é um livro deliberadamente, visceralmente sobre o Brasil. Um livro que vai tratar das nossas questões atuais. Bom, você, Milton, alterna a publicação no gênero conto com romance, né? Vem desde que você começou, às vezes é livro de conto, às vezes é livro de romance. Agora a gente vê no Domínio de Swan também uma intimidade grande com o gênero poético também. Quer dizer, você sabe escrever poesia, a gente percebe que você é bom poeta. Você tem essa vontade de escrever um livro de poesia também? Já pensou, inclusive, em fazer um livro de sonetos? Porque tem uns sonetos ali muito bons, né? Olha, Ricardo, na verdade, os sonetos que fecham cada uma das partes do livro são quase que obrigatórios, porque, aliás, faltou dizer também que esse livro é também uma homenagem a 2 queridíssimos amigos, né? 2 queridos amigos escritores, o Vitor Jutz, já falecido, e o Antônio Vieira. No último romance do Júdice, do Catálogo de Flores, um romance que ele deixou inacabado, porque faleceu enquanto estava redigindo o livro, há uma série de sonetos maravilhosos todos, né? Então, eu quis incorporar um desses sonetos, que está reproduzido ao final do livro, né? Não tem título, mas enfim. E a forma que eu encontrei foi de partir... Eu acho que você coloca no pé de página, né? Que esse soneto foi incorporado, né? Eu acho que está no Sim, pé de página. na página final está reproduzido o soneto inteiro, né? E ele vai sendo reproduzido estrofe por estrofe ao longo do livro. Na primeira parte, os 2 primeiros quartetos e nas 2 últimas partes, os 2 tercetos finais. Mas, a partir de cada uma dessas estrofes, cada uma dessas estrofes dá origem, como se reproduzisse, de forma muito pior, vamos dizer, do que do soneto original do Júdice,
mas dá origem a um outro soneto que fecha a parte. Então, para manter essa coerência, eu tive de escrever o soneto, de compor os sonetos. Agora, eu sempre digo isso com muita frequência, né? A poesia, infelizmente, não é a minha linguagem. Eu não tenho essa. O meu mundo é o mundo da prosa. Eu posso, como nesse caso especial, por uma necessidade do texto que ali se impunha terminar, por isso que expliquei antes, cada capítulo com um soneto, sendo obrigado a isso por uma necessidade estrutural do texto, do romance, compor os sonetos. Mas, com toda sinceridade e sem nenhuma falsa modéstia, eu não tenho essa veia poética, a coisa do poeta que vai traduzindo o mundo a partir do verso. Essa tradução, para mim, ela passa pela construção em prosa. Da prosa. Ou pelo menos é assim que eu sinto. Uhum. Você falou no Judice, o Vitor Judice, né? Vitor Judice. É uma personagem fantástica, né? É uma bela homenagem, um personagem deliciosa, e que legal que ele continua depois aparecendo como fantasma, né? Que bom, porque quando ele morreu eu falei, puta que pariu, agora a gente perdeu a personagem, né? Mas ele continuou aparecendo. Volta como fantasma. Muito legal. Um fantasma irreverente, né? Um fantasma irreverente, muito... que era o espírito, sempre foi o espírito dele, né? Exatamente, exatamente. Milton, a primeira parte do livro, né, como também no Caminho de Swan, tem 3 partes, né, é narrado em primeira pessoa, né? Nela, o narrador personagem Marcel, mais uma referência ao Proust, né, conta a sua vida desde criança, né? E tem aquela coisa que é muito legal logo do começo, né? Das coisas do matriarcado, do Estado-Maior. Aquilo ali é muito, muito legal, muito delicioso de ler, né? Apesar disso, de ser o primeiro livro, né? A primeira parte, ser na primeira pessoa, eu acho que no segundo livro, né, embora seja narrado em terceira pessoa, também como o livro do Proust, né, a gente se aproxima mais do Marcel, né? O Marcel fica mais próximo no segundo livro, embora a narração passe a ser em terceira pessoa e não mais em primeira pessoa, e vai voltar a ser em primeira pessoa no terceiro livro, né? Isso foi, da sua parte, uma espécie de exercício literário, ou é só a minha percepção? Porque eu percebo, eu como leitor, eu me senti mais próximo do Marcel quando o texto foi em terceira pessoa do que quando foi em primeira. Isso foi de caso pensado ou aconteceu? Em primeira pessoa no terceiro livro. Olha, isso tem um eco. Vou pedir para todo mundo manter o microfone fechado, porque está dando uma pequena microfonia. Desculpa, pessoal. Se acontecer de novo, é Gilda, tá? Que está abrindo ali. Tá? Pronto. Bom, essa questão da mudança de primeira para terceira pessoa, em primeiro lugar,
a coisa mais imediata era sinalizar que o protagonista, enfim, quando está no Brasil, nas duas partes em que o protagonista está no Brasil, é narrado em primeira pessoa, e na segunda, estou vendo aqui, o meu querido amigo Antônio Vieira, a quem eu dou as boas-vindas aqui, que é personagem do livro também, né? Bom, então isso é a primeira motivação de alternar primeira e terceira pessoa. A outra razão, também mais ligada à arquitetura do romance, é o fato de que, nessa segunda parte, esse narrador onisciente em terceira pessoa, que fala do protagonista como se o conhecesse e soubesse tudo dele, pode revelar ao leitor coisas que não era possível o protagonista dizer como narrador, tanto na primeira como na terceira. São coisas diferentes. Então, acaba se tornando um instrumento literário que me ajudou muito, né, para ir passando certas informações para o leitor e ir, enfim, já falei disso em outros bate-papos também, como se você tivesse diversas câmeras que você vai cortando, fazendo uma edição de imagens ali, cortando daqui, dali, e oferecendo ao leitor uma possibilidade maior, né? E tentando enriquecer com isso o texto final, naturalmente. E você consegue, e realmente enriquece, né? O filho adotivo negro, Brás, evidentemente é uma homenagem, inclusive o próprio livro deixa isso muito claro, ao Machado de Assis, do Brás Cubas, né? Em muitos momentos a gente ouve, principalmente quando a gente está no Brasil, quando está no Rio, né, alguns ecos do Bruxo do Cosme Velho no enredo. É difícil falar do Rio sem lembrar Machado? Olha, no caso desse romance, é muito difícil por uma razão muito simples e que, obviamente, não se pode saber, o leitor desse romance não sabe ainda, mas é que simplesmente o segundo romance é um romance que começa não com a primeira frase, mas com a famosa dedicatória do Memórias Póstumas, né? Então, tudo isso é uma preparação para o segundo romance, né? Enfim, o nome do personagem, essas referências, enfim, o próprio fato de o romance se passar no Rio e tomar o Rio de Janeiro um pouco como pequena metonímia do Brasil inteiro, né? Vai um pouco por aí. Então, está tudo ligado, está tudo relacionado, Machado de Assis, Rio de Janeiro, Brasil, as questões brasileiras, etc. Que legal, que legal. Aí uma pergunta que eu fiquei o tempo todo pensando. O Rio ainda é uma cidade com murais do Newton Bravo nos botequins ou, infelizmente, isso é apenas passado? Olha, eu estou assim, falando mais em termos metafóricos mesmo, tá? Não só
não em termos desses murais existirem realmente, mas acabou esse rio. Essa é uma questão para quem é carioca, uma questão das mais transcendentais, né? A questão do que ocorreu no Rio de Janeiro, que continua ocorrendo, o que poderá vir a ocorrer no Rio de Janeiro, enfim. O Newton Bravo, aliás, que eu cheguei a conhecer pessoalmente, porque, como eu disse antes, meu pai era pintor. O Newton Bravo, especificando aqui, né? O Newton Bravo filho, né? Porque havia dois Newton Bravos, né? O pai pintava junto com o filho. Então, o Newton Bravo, o filho, foi o que eu cheguei a conhecer em gincanas de pintura, nas quais eu ia com meu pai, né? E era uma figura não exatamente simpática, era um sujeito assim meio na dele, né? Mas todo mundo sempre fala, o assunto era esse quando ele aparecia, os murais, etc., né? Então, queria só mencionar isso porque eu gosto muito dessa memória, né? Agora, com relação ao lado metafórico da sua pergunta, é claro que o Rio de Janeiro hoje, como o próprio Brasil, né, dentro dessa ideia do Rio como espelho do Brasil, né, que não não quero aqui fazer um bairrismo, né, não é isso, né, mas houve muito essa ideia de se dizer que o Rio representava grande parte dos males, dos vícios e das qualidades da sociedade brasileira, né? O Rio de Janeiro é uma cidade, como todo mundo que acompanha a trajetória do Rio de Janeiro nas últimas décadas, né, sabe que houve ali um processo de degradação muito grande, que todo mundo que é do Rio lamenta profundamente. Agora, é uma cidade que, bem ou mal, ela conserva uma parte desse encanto, né? E nunca se sabe até quando será possível ainda não voltar ao Rio dos anos 50, do Rio, né? O Rio dos Anos Dourados, esse claro que não, né? Mas mesmo ao Rio, enfim, como era no início do século XXI, né? O Rio de Janeiro, eu me lembro que teve um período ali excelente, né? Para as condições, se comparado com hoje, né? Então, eu não sei se o Rio de Janeiro poderá retornar ainda a esse momento, né? O Rio teve uma série de, enfim, administrações desastrosas, mas é uma cidade que, bem ou mal, ela ainda mantém assim. Espero não estar dizendo isso apenas como carioca, espero que isso reflita um pouco da realidade, né? Ou seja, eu acho que o Rio de Janeiro ainda oferece um concentrado de brasilidade, de mescla das diversas culturas brasileiras muito forte. E essa é a força da cidade, né? Agora, o que virá nos próximos anos vai depender em grande parte da história do nosso país, enfim. Claro que uma cidade reflete muito as condições econômicas, sociais, enfim, qualquer cidade brasileira refletirá isso e as grandes metrópoles ainda mais.
Legal. Só uma curiosidade, rapidamente. Eu percebi no livro, no romance, uma certa reverência por Tolstói. Ela existe? Você é um fã do Tolstói? Bom, eu gosto muito de Tolstói. Ana Karenina é um dos meus livros preferidos. Acabei lendo, durante a redação desse livro, também o livro que está citado ao final, né, que é da fase final do Tolstói, né? Religiosa, né? Exatamente. E a figura do Tolstói também é uma figura belíssima, né? Uma figura assim de quase que de culto, não apenas pela grande literatura que produziu, mas pelo homem Tolstói, né? Então é um personagem que qualquer pessoa que ame literatura, que, enfim, conviva rotineiramente com texto literário, não pode deixar de ter como referência, né? Entre outros. Mas, sim, é um desses escritores que a gente tem sempre ao alcance da mão. Estou chegando, viu, pessoal, ao fim. Eu já abro para pergunta todo mundo. Pessoal, quando a gente vai chegando no fim, começa a ficar ansioso para fazer pergunta, tá? Eu estou chegando. Simone e Marta são personagens femininas complexas. Há uma certa complexidade nas duas. Mas, de repente, eu me peguei pensando, essa complexidade não seria muito mais do Marcel do que delas? Há uma questão importante nesse livro, que é o fato de que o leitor apreende a realidade sobre os personagens a partir, em grande parte, do que é dito pelo narrador, né? Então, o que em algumas partes do livro fica claramente demonstrado que é um engano, não um engano deliberado, mas um engano de percepção do narrador, né? Enfim, ele entendeu de uma forma que os fatos narrados no livro vão demonstrar que era enganosa, né? Então, volta e meia você tem que refazer o percurso, né? Exatamente. Então, como essas duas personagens femininas são apresentadas ao leitor e de forma muito contundente, né? Porque, enfim, a relação dele com as duas é uma relação muito forte, totalmente diferente, mas muito forte. E como o leitor não tarda em descobrir, esse narrador é um narrador que comete muitos enganos e tem uma percepção um tanto alterada, às vezes, dos fatos, da realidade, né? É claro que não dá para desvincular a voz narrativa do Marcel do retrato das duas personagens femininas principais do livro, né? Como também do próprio enredo do romance, enfim, que se passa, a própria figura do fantasma, do Júdice, enfim, né? Tudo isso está permeado e fortemente influenciado por essa voz narrativa e pela sua percepção da realidade à sua volta. Você fala em trilogia, você fala em mais 2 romances que estão para vir. Isso já está acertado? Já tem plano? Já sabe quando vai sair? Já estão escritos? Como que é isso?
Eu trabalho atualmente no segundo, né? No segundo romance. Provavelmente para o final de 2022, início de 2023, de acordo com, enfim, algumas coisas que estão pendentes. São livros, da mesma forma que o primeiro, são livros que têm uma parte gráfica também muito presente, então falta ver um pouco essa questão de quem trabalhará essa parte gráfica, e disso dependerá a data de publicação, mas não passará do primeiro semestre. Mas já está semestre. acertado com as 7 letras. Sim. Que bom. Isso já é uma garantia, né? Bom, sim. Na verdade, embora sejam 3 romances muito diferentes, no sentido de que o segundo e o terceiro não são continuações em termos de história do primeiro, mas há claramente uma identidade entre os 3. Então, é um único projeto. Que bom. Milton, eu queria te agradecer. Foi um papo muito gostoso, gostei muito. Bom mesmo era a gente poder botar aí um petisco e ficar aí conversando até amanhecer o dia, né? Vinhozinho, né? Um vinhozinho até amanhecer o dia. Mas queria te agradecer muito, foi muito gostoso conversar com você. Mas eu estou vendo aí que tem gente querendo perguntar, eu quero abrir para que os outros possam também fazer pergunta para você. Muito obrigado, Milton. Eu que agradeço, Ricardo. Olha, é sempre um privilégio poder contar com uma leitura tão atenta como essa que você fez do livro, e com essas observações é sempre uma satisfação muito grande poder interagir nesse plano. Então, obrigadíssimo, não apenas pelo convite, como por toda essa discussão que você propiciou com a sua leitura tão generosa e tão atenta. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigado, Ricardo. Obrigadão. Agora eu vou só dar o oi. Tem perguntas lá no YouTube, então só dar um oi para o pessoal que está por lá. Então, a nossa querida Luciene, que está lá no YouTube, foi a primeira a entrar. A senhora Gilda, que está aqui na sala e que estava lá no YouTube, saltou aqui para a sala. O Eliakim, que é diretor do BE, Cássia também, que é diretora do BE, eles estão todos dando boa noite por lá, Cristiane. E tem uma pergunta, Milton, do Ricardo Cota. Eu acho que vocês já tangenciaram. Ele perguntou se você poderia falar sobre a influência da obra de Vitor Giudice. Eu estou pronunciando corretamente? Giudice. Vitor Giudice, né? Assim. Giudice, a influência do Vitor Giudice no seu trabalho. Bom, a figura do Vitor é uma figura fundamental na minha vida, né? Porque eu conheci o Vitor através do filho dele, o Maurício, que era meu amigo, enfim, e nesse grupo de adolescentes coetâneos, né, nós passamos a frequentar a casa do Vitor Giudice, e esse é um ponto fundamental. Era um sujeito que tinha uma generosidade assim no diálogo, que é muito difícil, uma coisa muito rara, né? Você, sendo um homem de 50 anos, você conversar de igual para igual com adolescentes, enfim, fazer isso de forma espontânea, natural e com essa generosidade é algo muito raro. Então, o Vitor, eu tinha começado a falar daquele primeiro encontro com a literatura, com
com o Fer Regular, com o Estrangeiro, aos 13 anos, etc., né? Então, aos 15, eu conheci o Vitor. E toda essa fase de diálogos, de se falar de música, de literatura, de cinema, foi assim um tempo de queimar etapas, mas sem que você pulasse as coisas fundamentais. Então, é uma figura que me deu muitíssimo, tanto em termos de amizade, como em termos de formação literária, enfim, cinematográfica, uma pessoa de uma cultura gigantesca e que não tinha, com a literatura, com o cinema, com a música, essa relação de endeusamento, mas uma relação muito direta com as coisas, com as formas artísticas, e sabia passar isso, né, com uma habilidade e uma naturalidade raras. Então, uma figura absolutamente fundamental na minha vida, na minha trajetória, não apenas enfim, de relação com os livros, mas também na minha trajetória pessoal. Milton, você sabe que o mediador ele tem a prerrogativa de furar a fila aqui das perguntas, né? Então, eu vou furar a fila dos meus amigos e vou fazer a seguinte pergunta. Esse período de formação mesmo que você teve com esse... uma espécie de mentor, professor, amigo, né? Essas coisas se misturam um pouco. Isso influenciou na escolha pela carreira diplomática? Porque eu percebo outros autores que vieram aqui que tem, não é todo mundo, claro, que procura a carreira diplomática, mas há um perfil muito claro em muitas pessoas que procuram a carreira diplomática, que é um perfil de um leitor voraz, né? Quer dizer, tem isso, não tem? Você acha que tem a ver contigo, com essa escolha? Ou é coisa da minha cabeça? Olha, tem a ver num ponto muito específico, que é o seguinte: o Júdice falava muito da situação do escritor no Brasil, né? Quer dizer, como é que a gente sabe que o escritor no Brasil luta aí com 200 mil dificuldades, né? Então, a preocupação dele, uma das coisas que ele falava sempre, né? Ele, funcionário do Banco do Brasil, né? Ele dizia isso que a gente sabe, né? Já vimos em vários escritores. O escritor no Brasil, infelizmente, 99,9% dos escritores brasileiros não vivem de literatura, né? Então, há uma necessidade de que se resolva a questão fundamental de você, da sua subsistência, né? É aquilo que te dará as condições para você dizer, não, bom, agora eu tenho um tempo para sentar e me dedicar a ler, a escrever, ao famoso binômio leitura-escrita, sem o qual nenhum escritor pode fugir desse binômio. Isso é absolutamente fundamental, né? Quer dizer, e até mais a leitura do que a escrita. Enfim, então, o escritor que não tem que não cultiva esse binômio, há algum problema aí, né? Então, isso era algo para ele quase que uma tecla na qual ele batia sempre, né? A necessidade de resolver a questão material, partindo da ideia de que a subsistência graças à literatura era uma missão impossível, né? Quase, que essa questão fosse resolvida de alguma forma. Então,
está um pouco por aí, né? Eu não falaria apenas em diplomacia, mas eu diria que há muitos escritores brasileiros que são ou foram funcionários públicos, né? Há aquele poema do João Cabral, conhecidíssimo, né? Feito por Drummond, né? Como é difícil, Carlos, ser funcionário nesta segunda-feira, né? Enfim, e por aí vai, é toda uma ampla discussão sobre isso, né? Enfim. Então, eu diria que aí, por esse lado, sim, pela questão do tempo para a leitura, não necessariamente a diplomacia, poderia ter sido qualquer outra atividade. Uhum. Legal, obrigado. Eu não vou mais furar a fila, eu poderia desdobrar, mas vou fazer a pergunta, vou abrir para o Dezena, depois para o Ricardo Fernandes e depois, se der tempo, eu volto. Fernando Dezena, e quem quiser fazer pergunta, tanto aqui no YouTube, essa é a hora, tá, pessoal? Diga, Dezena. Boa noite, Milton. Boa noite. Milton, eu fiquei com uma curiosidade. Aí, antes da literatura, você teve uma formação visual muito forte pela produção do seu pai, né? E a pintura, as artes plásticas, elas nunca te chamaram a atenção? Você nunca tentou lá fazer alguma coisa nesse sentido, pela própria influência de seu pai? E uma segunda pergunta, eu gostaria de saber se, quando você vai formar a tua cena no seu conto, no seu romance, se tem alguma pincelada do seu pai lá. Olha, obrigadíssimo por essa pergunta, porque realmente eu tive uma passagem pela Escola de Belas Artes, também pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, né? As duas que estão no prédio da reitoria, no Fundão, no Rio de Janeiro, e foram duas faculdades que eu acabei abandonando pela seguinte razão: eu percebi que em um dos dois casos eu tinha o menor talento para aquelas duas atividades, enfim, nem para arquitetura e nem para pintura, no caso, né? Para pintura foi particularmente duro, porque durante um determinado momento desse curso eu dividia um pequeno ateliê com uma namorada que fazia também Escola de Belas Artes, e então nós pintávamos no mesmo espaço. E aí isso é uma coisa complicada, porque quando você nota que a pessoa que está ao seu lado maneja aqueles instrumentos com uma naturalidade, uma facilidade muito maiores que a sua, você se dá conta de que aquilo ali não é a sua praia, né? Então, que você está perdendo seu tempo ali, né? E ali eu me dei conta, porque, claro, vindo de uma família de pintores, não só meu pai, muitos tios, houve outro que foi professor da Escola de Belas Artes e que ganhou a vida como pintor, e outros também que, embora não fossem pintores de profissão, não vivessem de pintura, cultivavam a pintura. Mas, então, essa tentativa era quase que obrigatória na minha vida, né? Mas, nesse momento, quando eu percebi que ali ia ser uma desonestidade, enfim, eu até poderia ter continuado enrolando ali, né, digamos assim, mas eu notei de imediato, sobretudo nesse momento do confronto, confronto não no sentido de
de uma coisa contra a outra, mas na comparação diária do que se produzia, ver uma pessoa que realmente domina a sua técnica trabalhando ao seu lado te dá uma posição privilegiada para você saber se aquilo realmente, se você tem intimidade com aquela linguagem, se você tem naturalidade com aquela linguagem, ou se tudo que você continuará fazendo será apenas medíocre. E se for isso, o sujeito tem a obrigação de deixar aquilo de lado imediatamente. Foi o que eu fiz com a pintura. No momento em que eu me dei conta disso, eu abandonei. Entendi. E tem alguma cena que você traz as pinceladas do seu pai para dentro do teu romance, do teu conto? Olha, já houve nos livros passados alguma coisa ligada à pintura, não tão explícita assim, né? E, bom, no caso do romance, do Domínio Swan, a figura do Newton Bravo me vinha não só pelo lado do Júdice, que falava do Newton Bravo, mas também pelo fato, como eu mencionei aqui, de eu ter conhecido pessoalmente o Newton Bravo filho e ter, enfim, circulado entre esse ambiente de pintores, que só para situar quem era uma geração de pintores que veio antes, que estava antes, anterior à geração dos anos 80, aquela geração do Parque Lage, onde realmente a pintura brasileira dá uma guinada, né? Eram pintores assim que se costumava chamar de pintores acadêmicos, né? Enfim, que participavam sempre do antigo Salão Nacional de Belas Artes, com aqueles quadros acadêmicos por excelência, né? E é dessa geração que meu tio, meu pai vem, né? Então há sim alguma coisa, mas não de forma muito marcada. Então tá bom. Boa noite, obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Dezena, pela pergunta. Olha só, eu tenho que te dar uma boa noite, Milton, do Carlos de Faria Coelho de Souza. Ele te manda uma boa noite aqui pelo YouTube. Um grande abraço, queridíssimo amigo. E o Renato Muniz Carvalho, o Renato sempre costumava assistir as entrevistas aqui pelo YouTube, hoje aqui pelo Zoom, ele hoje está lá no YouTube, diz que a entrevista está ótima, te agradece. Dando continuidade, pergunta de Ricardo Fernandes. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia. Tudo bem. Outro que quer assistir pelo YouTube, que é o Mário Araújo, que foi entrevistado da UBE aqui, ele falou hoje ele não tem condição de assistir ao vivo, mas ele falou que vai pelo YouTube assistir toda a entrevista, viu? Quer muito ver você, pelo menos pela internet, né? Eu acompanhei também a entrevista que o Mário deu aqui nas terças literárias, é um amigo muito querido e colega, né? Bacana. Agora, a minha pergunta Milton, é sobre... você comentou, eu não li o seu livro, mas você comentou, o Ricardo comentou, que você alterna, algumas vezes, a primeira e a terceira pessoa, né? Muito para dar um olhar diferente sobre o personagem, um olhar que talvez a personagem em primeira pessoa não consiga passar, né? E você dá uma dinâmica diferente, né, para o leitor. Quer dizer, são talvez um ponto de vista diferente sobre a mesma personagem, né? Fora esse ponto de vista, você pensou em dar uma dinâmica maior e dar uma agilidade maior para o livro ao mudar essa perspectiva, ou não? Isso foi só para dar um olhar diferente mesmo e não dar agilidade para o livro necessariamente? Olha, essa mudança de primeira para terceira pessoa, ela tem, como eu disse, basicamente essa motivação que você mencionou,
e também a de marcar o local geográfico onde o personagem se encontra. Agora, o que eu me dei conta, e isso também é interessante do ponto de vista da elaboração, da escrita do romance, o que eu me dei conta a posteriori é que a segunda parte, por exemplo, ela é uma parte muito mais lenta em termos do meu ponto de vista, pelo menos, né? Do que a primeira e do que também a terceira, embora a terceira também tenha os seus... a terceira é intermediária entre as duas. Mas esse narrador em terceira pessoa, que diz tantas coisas sobre o personagem, né? Para começo de conversa, o primeiro capítulo da segunda parte começa com esse narrador em terceira pessoa descrevendo coisas que o leitor já leu. O leitor sabe que aconteceram, que foram narradas em primeira pessoa. Então, aí que você vai entendendo que o personagem que está ali é o mesmo, né? Mas fornecendo outras motivações. Então, e, sobretudo, reflexões. Então, só o fato de você trabalhar com reflexões sobre o que ocorreu, em grande parte na primeira parte, já dá por si só ao texto um outro ritmo, outra cadência, né? Enfim, então, mas isso é aquela coisa. Eu não estava pensando, agora eu vou fazer uma parte mais lenta em termos de ritmo. Não, naturalmente saiu dessa forma e eu me dei conta ao final já, enquanto escrevi a segunda parte, que tinha saído dessa forma. E a razão é essa, sim, sem dúvida, essa mudança de pessoa. Obrigado, viu, Milton? Obrigado a você. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Raquel, sua vez. Boa noite a todos, boa noite, Milton. Fiquei curiosa sobre os outros livros. Gostaria que você falasse um pouquinho das temáticas do XYZ, do Sanzio, que Sanzio é esse, As Horas Velozes. E há, assim, uma temática, vamos dizer, eixo, por exemplo, a memória, lembrando Proust, a complexidade do Rio de Janeiro, o que há em comum e de diferente entre essas obras? Tá? Olha, obrigado pela pergunta ótima, daquelas que, enfim, poderia ficar assim, muito tempo aqui falando, né, tentar resumir um pouquinho. Os dois livros de contos, o XYZ e As Horas Velozes, que são respectivamente de 1995 e 2001, são dois livros que têm um certo toque de realismo fantástico, que foi um tipo de literatura também que me interessou muito durante um bom tempo, tanto a literatura, enfim, latino-americana, Borges, Cortázar, como os próprios contos do Victor Judice, que também flertavam muito com o realismo fantástico, né? Então, embora não sejam todos os textos desses livros, não sejam todos na linha do realismo fantástico, eles devem muito a esse movimento, né? O Sanzio é um romance que ele quase que se impôs, porque foi uma história que me foi contada por um sujeito com o qual eu trabalhava,
que, em poucas palavras, é o seguinte: os dois irmãos que ele havia tido haviam morrido em um acidente, e ele, posteriormente, tinha nascido, depois já dos pais terem perdido esses dois irmãos, e o nome dele era o nome duplo que juntava o nome dos dois irmãos. E aquilo, o fato dele ter tido a necessidade de me contar isso, enfim, nas condições que contou, que não vale a pena aqui também entrar, me alargar nisso, foi uma coisa que me impressionou muito, né? Então eu falei, não, eu preciso escrever um romance sobre essa questão, né? E então esse é um romance sobre essa história, depois com muitas coisas que eu inventei, que eu fui, enfim, botando para, enfim, a meu ver, tentar enriquecer essa história, né? Que já era por si só uma história riquíssima. A questão da memória que você mencionou, ela está, sim, presente em alguns contos. Há uma série sobre sonhos, na qual se fala muito de memória, e, obviamente, esse livro tem algo também, mas nenhum desses 4 livros, eu não diria que são livros sobre a questão da memória. Passam pela questão, porque é uma questão fundamental para a literatura, né? Quer dizer, uma daquelas questões da qual nenhum escritor pode fugir, né? O tema da memória, mas nenhum deles é um livro cujo eixo central seja a memória, embora essa seja uma questão, para mim, sempre presente também, muito importante. É como diz a Lígia Fagundes Telles, Invenção e Memória. É um título de um livro dela. Então, obrigada, Milton. Valeu muito. Só queria acrescentar uma coisa ao que você comentou, é que muitas vezes a nossa memória, aquilo que nós recordamos, é fruto de uma invenção que nós nos acostumamos na qual nós nos acostumamos a acreditar, e num determinado momento da vida nós já não sabemos mais se é verdade ou é mentira, se é realidade ou imaginação. Raquel, pode falar. Isso, seu microfone estava fechado. Não, fechar, eu falei, Raquel? Invenção e memória sempre caminham juntas, porque toda recordação entra um pouco de invenção, né? Obrigada, Milton, valeu. Obrigado a você, Raquel. Obrigado, Raquel, pela sempre presente aqui conosco, muito obrigado. Milton, eu quero fazer uma última pergunta rápida e a gente se despede. Eu quero saber da tua rotina de escritor. De madrugada, metodicamente, caoticamente, planeja tudo, não planeja nada, senta e sai escrevendo, como é que funciona? Olha, em geral, para que a coisa funcione, eu trabalho muito com um volume de material a partir do qual depois eu vou, enfim, reescrevendo, e para que esse volume tome corpo, né, eu preciso manter uma produção contínua. Senão, uma das piores coisas é quando você interrompe a redação de um livro por um determinado tempo, depois para você entrar de novo naquela rotina de trabalho, no meu caso, pelo menos, enfim, é extremamente difícil. Então, eu procuro não me interromper, e a forma que, depois de muita
muitas tentativas de bater muita cabeça, enfim, a forma que tem se revelado mais eficaz para mim é a de acordar um pouco cedo e começar o dia, tomar um café, comer alguma coisa e começar o dia com isso. Isso de forma, enfim, seria a forma ideal para mim. É claro que nem sempre isso dá certo. Quando não dá certo, quando coincide com um período mais intenso de trabalho, eu procuro, em algum momento do dia, fazer aquilo que eu deveria ter feito naquelas primeiras horas, né? E, basicamente, com essa preocupação de não perder o ritmo e estar sempre com o texto na cabeça e nas mãos. E quando nem uma coisa nem outra funcionam, quer dizer, num momento assim de, sei lá, de uma rotina mais intensa de trabalho, a forma que eu encontro é pensar sempre no texto, estar com o texto na cabeça ininterruptamente durante o dia, de forma que, no primeiro momento que eu puder sentar e dedicar uma hora, meia hora, o que for, eu vou trazer aquele material que está ali, exatamente, e vou botá-lo na página. Então, basicamente, é isso. O fundamental é evitar a questão da interrupção, porque, sobretudo no texto em prosa, é aquela coisa, a inspiração você tem que puxá-la, né? Você tem que dar chance a ela, né? Não é só aquela coisa que dizem, quando a ideia passar, você agarra. Quando a ideia passa, você tem que agarrar, mas você tem que chamar também a ideia, né? Você não pode ficar ali... e a forma de chamar é isso, é trabalhar, é ficar ali, enfim, em cima do texto, né? É isso, basicamente. O exercício. Exatamente. Fundamental. Legal. Para mim. Muito bom, Milton. Então, a gente se despede da seguinte maneira. Eu vou apresentar as próximas entrevistas rapidamente. Aí, na ordem, a gente faz se despedindo o Ricardo Fernandes, depois o Ricardo Ramos, depois você e eu fecho a entrevista. Pode ser assim? Maravilha, perfeito. Estamos, então, aqui... sempre a minha... Não tá compartilhando com vocês, né? Ah, sim, só... Tá. Agora está aparecendo a Patrícia Campos Melo na tela de vocês? Sim, sim. Então é isso. Semana que vem a gente tem Patrícia Campos Melo. Dia 28, Alemota. Dia 5 de outubro, Micheline Verunski. No dia 12 de outubro a gente vai ter feriado, mas isso a gente fala na semana que vem. Então esses são os nossos próximos entrevistados. Ricardo Fernandes, quer se despedir? Obrigado, Rogério, pela possibilidade. Agradeço ao Milton pela possibilidade de fazer pergunta. Tinha muito mais que eu tinha anotado aqui, mas, infelizmente, o tempo está acabando, né? E é uma judiação com você também. Tá aí, forçar a ficar mais com a gente de madrugada. Mas só tenho a agradecer e esperar que eu fazer as perguntas para uma próxima entrevista. Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho. Milton, muito obrigado, agradeço muito. Foi um prazer para a gente receber você aqui na UBE, na Terça Literária, ter você aqui entre os amigos que estão sempre com a gente aqui nas terças-feiras, seja aqui no Zoom, seja no YouTube. Foi uma delícia conversar com você. Queria te agradecer e agradecer também a presença dos amigos que nos honraram com a sua presença. Um beijo para todo mundo. Obrigado, Ricardo. Um último comentário lá do YouTube. Renata Deugildice te diz que esta foi uma delícia de entrevista. Sua vez de se despedir, Milton.
Obrigado. Bom, a Renata, acho que pelo sobrenome vocês já devem ter visto que é filha do Vitor, uma amiga queridíssima. Um beijo para você, Rena. Olha, muitíssimo obrigado a vocês, enfim, uma oportunidade excelente aqui, deliciosa, de nós estarmos batendo esse papo, conversando também com a presença de amigos pelo YouTube. Eu queria também dizer uma coisa, eu acho da maior importância também essa guinada que a diretoria de vocês tem feito pela internet, pelo uso dessas ferramentas, que no caso, por exemplo, meu, que estou fora do Brasil, quer dizer, isso se transforma numa oportunidade excelente que eu não teria em outro contexto, né? Então, é isso, parabenizar vocês por todos esses projetos e agradecer muitíssimo, foi um prazer enorme conversar com vocês. Muito obrigado. Milton, nós é que agradecemos. Vou dizer para você, a UBE é sua casa, pode ficar, pode se sentir em casa aqui conosco, se sentir acolhido, e tenho certeza de que a entrevista foi maravilhosa para todos que estão aqui. Então, em nome da UBE, te agradeço muito e me despeço de todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo lá no YouTube. Muito obrigado. Até a semana que vem, na próxima Terça Literária. Uma boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos.